Pessoal, o Vilela, do podcast Inteligência Limitada, fez uma viagem até Israel para poder conversar com um representante, um porta-voz do exército, e que falou um pouco mais a respeito da guerra. Então, a gente vai assistir esse vídeo agora e a gente vai acompanhar todas as argumentações e toda a linha de raciocínio desse militar e entender por que o projeto sionista é um projeto que não só visa a colonização do povo palestino, de toda a região, mas como ele também tenta implementar uma certa forma de ideologia para poder te convencer de que, na verdade, Israel é uma pobre coitada. Então, acompanhe esse vídeo até o final, comenta aqui o que você achou e não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Beleza? Bora lá. Depois de 7 de outubro, qual se tornou o objetivo de Israel? É acabar com Hamas? Isso é possível? E em que pé está esse objetivo? O exército israelense tem dois objetivos nessa guerra. O primeiro é trazer de volta para suas casas todos os reféns. Então, cumpra o acordo do cessar-fogo. Para começar, já é legal, né? Mas Israel não quer. Israel está cumprindo agora depois de tomar um pito durante um ano da Frente Nacional de Libertação da Palestina. E agora teve que aceitar os termos. E já deu umas engambeladas aí, né? Já deu umas engambeladas. E eles não querem cumprir por um objetivo muito simples, né? Porque o cessar-fogo representa uma derrota para o exército, para Israel, projeto sionista. Foram quantos? Que foram sequestrados, foram 251 reféns sequestrados. Ainda tem 90 reféns nas mãos do Hamas, inclusive um bebê que foi sequestrado com 9 meses de idade e um idoso com 86 anos que foi sobrevivente do Holocausto há 80 anos atrás e está passando o segundo Holocausto nos túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Nossa, segundo Holocausto, né? Os caras não têm vergonha de mentir, né? O cara não tem, nem treme. Nem treme, parça, nem treme. Mas tem que falar, né? Dos milhares de palestinos que são presos sem qualquer tipo de processo legal. Tanto na Cisjordânia, em Israel, mas principalmente na Cisjordânia, né? Que tem suas casas invadidas, seus comércios invadidos, né? Os milhares. E aí você vê, inclusive, qual que é a condição física que os reféns sob as mãos do Hamas saem do cativeiro e quais são as condições físicas que os reféns palestinos sob as mãos de Israel saem das suas prisões. Dá uma olhada. Procura aí. Não vou mostrar nada aqui, não. Pode pegar a tua internet, vai. Para o vídeo, abre a aba e procura. Aí você pode tirar conclusões. Então é trazer de volta os reféns, os que estão vivos para suas famílias e os que foram assassinados pelo Hamas para serem enterrados com respeito no território israelense. E o segundo objetivo é acabar com a capacidade militar e terrorista do Hamas na faixa de Gaza e que o Hamas não continue governando a faixa de Gaza, para que não continue sendo uma ameaça ao território israelense. Veja, Vilela, o Hamas continua dizendo, mesmo nesses últimos dias, Palestina livre do Rio ao Mar, que o 7 de outubro não é o objetivo do Hamas. O 7 de outubro foi o primeiro passo do objetivo do Hamas. Que é? Qual é o objetivo? O objetivo do Hamas é eliminar Israel do mapa. Não é criar um Estado palestino. Não é resistência. De 2 estados, então. Não tem nenhum... é porque meio que o Estado de Israel é o projeto colonial, né? É o projeto que, inclusive, inviabiliza uma paz na região, né? É a existência de Israel. É isso, é o projeto sionista. E não é só o Hamas, não, né? Tem várias organizações que compõem as brigadas Al-Qassam, que compõem essa frente de libertação, né? Meio que isso, né? Bom. Né? Não tem nenhum apelo por 2 estados, o Hamas. Não tem o mesmo. Hamas E não tem que ter mesmo. Não tem que ter mesmo. Tem que ter só um Estado. Estado palestino, laico, socialista. O único Estado. O único. Porque mesmo a solução de 2 estados mantém a existência de um projeto colonial, que é o Estado de Israel. Cara, o Estado sionista é um projeto
de uma ideologia colonial. É isso. Tipo, é literalmente isso, sabe? É literalmente isso. É literalmente isso. Então, se você tem 2 estados, o que acontece é que o Estado palestino ele vai estar sempre sob uma posição de eventual inferioridade e de eventual possibilidade de dominação por esse projeto colonial, né? Porque o projeto colonial sionista ele é apoiado pelas maiores potências econômicas, ele é apoiado pelos grandes centros do capitalismo, né? Vide aí que Israel recebe bilhões de dólares de ajuda militar dos Estados Unidos e que continua bombardeando a faixa de Gaza, né, que continuava bombardeando a faixa de Gaza, destruindo tudo, obrigando as pessoas a se deslocarem de um ponto ao outro, jogando bomba no meio. Pô, você olha mesmo, né? A forma de como Israel constrói toda a sua narrativa, todo o seu projeto, impede com que os palestinos possam livremente ir e vir, impede com que os palestinos possam viajar para fora do seu território, impede com que os palestinos tenham as mesmas condições de vida que os israelenses. O que é isso? Apartheid. Apartheid, gente. Segregação. É isso. Apartheid. Eliminar Israel do mapa. E por isso, segundo o Hamas, 7 de outubro não alcançou o objetivo. Mas 7 de outubro foi o primeiro passo, segundo o Hamas, para alcançar o objetivo de eliminar Israel do mapa. E nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual terroristas lançam 13 mil foguetes em um ano em direção ao seu território. Quantas bombas Israel lançou, hein? Vamos pesquisar isso? Ó, notícia de 4 de junho de 2024. Não, ó, peguei até mais uma atualizada. 7 de novembro de 2024. No monitor do Oriente Médio. Israel's military has dropped over 85,000 tons of bombs. 85 mil toneladas de bomba? Não. Não é possível. É muito. Que isso? Peraí. Vou até mandar traduzir aqui para ver se eu entendi certo. É isso aí. Os militares israelenses lançaram mais de 85 mil toneladas de bombas na faixa de Gaza desde outubro de 2023, excedendo a quantidade de explosivos usados na Segunda Guerra Mundial, informou ontem a autoridade ambiental. 85 mil toneladas. Então, o Hamas lançou 13 mil foguetes, né? 13 mil foguetes. Isso até novembro de 2024. E Israel, 85 mil toneladas. Cara, é só você ver. O número, nesse caso, ele nem tem que ser o eixo da nossa análise, né? Por quê? Porque esse número não necessariamente representa as baixas, né? Foram mais de 41 mil palestinos mortos pelas bombas sionistas. 41 mil. Quantos israelenses no território de Israel foram mortos pelas bombas das brigadas Al-Qassam? Né? Quantos? Vamos pesquisar aqui quantos. No dia 11 de fevereiro de 2025, esse processo já deixou 49 mil mortos. 48 mil palestinos e 1.700 israelenses. Além de 166 jornalistas, trabalhadores da mídia, 120 acadêmicos e mais de 200 trabalhadores humanitários, incluindo mais de 170 empregados da ONU. Tá? Então, esse papinho aí, quem comete o verdadeiro terrorismo, né? Não é o povo palestino, não. Não é essa organização, não. Olha os números, cara. É só olhar os números. Sabe? É só isso. Visando casas de civis, hospitais, porra, vai aqui tomar no território, cu, né? Que invadem o seu território, mais de 3 mil terroristas, entram em 20 comunidades, assassinam 1.200 pessoas, deixam 5.500 feridos e sequestram 251. Olha, para ter noção da dimensão Mas o cara tá bem treinado, né? Pra falar.
do que foi o 7 de outubro, eu vou tentar explicar de uma forma que os brasileiros vão entender. Ó, a narrativa pronta aí para poder pegar no gancho da emoção. Vamos ver. A população de Israel Ah, tem mais ou menos entre 9 a 10 milhões de habitantes. aham, O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. aham. Se um ataque como esse, nessas proporções, acontecesse no Brasil, ele atingiria 160 mil pessoas. Pô, você tá de putaria, né, cara? Tá de brincadeira, né? Não, você tá de brincadeira. Porque esse dado vai contra você. Porque Vamos lá, né? Para pensar no seguinte. 160 mil pessoas no Brasil teriam sido atingidas por esses ataques, né? Em termos de proporcionalidade. Vamos usar o número que ele nos deu. Se a gente pegar para analisar proporcionalmente o número de palestinos mortos, a gente vai chegar ao número de 48 mil pessoas. A população da Palestina é de 5,16 milhões de pessoas. Quando a gente faz a conta para poder entender o percentual disso, isso equivale a 0,9% da população. Ou seja, é quase 1%, enquanto o percentual de pessoas que morreram em Israel é de 0,03%. Né? Então, se a gente está falando de uma proporcionalidade como um argumento para poder gerar essa comoção, os palestinos tiveram perdas muito maiores em termos proporcionais, né? Tenta imaginar o Maracanã lotado. É 30 vezes mais palestinos mortos do que israelenses. E a grande maioria de mulheres e crianças, né? Ainda tem essa. Arquibancada lotada. 80% dos que estão no Maracanã são fuzilados, mas não morrem. Ficam feridos, 80%. 16% são assassinados. Olha como a fala pausada, né? Como tem todo esse apelo moralista, todo esse apelo emocional, né? Não fala nada, né, sobre as torturas que existem no centro de detenções contra os palestinos. Não fala nada. E 4% são sequestrados. Agora multiplica isso por 2. Isso foi o que aconteceu em Caralho, a Israel no 7 de outubro. matemática já era. É muito difícil. O cara convence as pessoas porque a galera não vai fazer a matemática. Não vai botar aqui na conta, né, no papel. Encontrar uma casa aqui em Israel que não tem um familiar, um amigo, um conhecido que não foi sequestrado, Porra! assassinado Caralho! ou que ficou ferido no 7 de outubro. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual um grupo terrorista que quer te exterminar, quer acabar com você, que tudo que faz é fabricar suas capacidades, desenvolver suas capacidades para alcançar esse objetivo. O Hamas Não é como se Israel não fosse um estado fundado exatamente sob essa mesma perspectiva, né? Porque é exatamente isso que é. nos últimos 17 anos que controla a faixa de Gaza, o Hamas utilizou 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Ô, brother, peraí. Aí você tá de putaria também, né? Peraí, ó. Vamos ver aqui a ajuda. Mas entre 46 e 2024, os Estados Unidos já enviaram 228 bilhões de dólares de ajuda militar para Israel. Ó, aqui, ó. Desde o começo, vou deixar esse artigo aqui também para vocês darem uma olhada, tá? Que aí ele tem os gráficos e vai mostrar tudo certinho. Olha aqui. Desde o início da guerra, os Estados Unidos mandaram 12,5 bilhões de ajuda militar direta, incluindo 3,8 em março de 2024 e 8,7 de apropriações suplementares em abril de 2024. Não, acho que é isso aí. Né? É isso aí. 3,8 uma hora, 8,7 em outra. Ou seja, 12 vezes mais do que o Hamas utilizou. Para construir sua máquina terrorista, seus túneis subterrâneos.
O Hamas poderia utilizar seus recursos para construir hospitais, escolas, mesquitas. Para Israel poder bombardear todo dia, né? Você imagina? Imagina você pegar o dinheiro que tem que ser utilizado num processo de construção de uma defesa do seu território, né? Que é constantemente invadido, constantemente assediado por uma potência colonial. E você ouve da potência colonial, presta atenção, você ouve da potência colonial que aquela organização tem que construir hospital, tem que construir escola, tem que construir mesquita, quando esses hospitais, escolas e mesquitas são bombardeados. É chamar os palestinos de otários, né? Então o Hamas é um mal não somente para Israel. O Hamas é um mal para os palestinos. Cara, é muito cinismo, né? Pelo amor de Deus. Para os palestinos. Aí você vê, os palestinos apoiam as ações do Hamas? Positivo. Você vai ver várias pesquisas de popularidade, você vai ver fotos, você vai ver vídeo e tal da população celebrando a resistência. E, em contrapartida, na Cisjordânia, que é governada pela autoridade palestina do Mohamed Abbas, que é um cara que tenta fazer mais essa mediação e tal, o cara tá sendo ultra criticado, porque ele é um banana, né? Porque ele não tá aderindo a essa linha de defesa intransigente. E a galera quer tirar ele do poder. Na Cisjordânia. Tá? Mas isso, gente, é ideologia. É assim que se produz uma compreensão geral sobre um processo a partir do ponto de vista de quem? A partir do ponto de vista daquele que está dominando o presente. Então, o objetivo desse cara que está sendo entrevistado pelo Vilela é o quê? É passar a visão dele. É passar a visão do projeto sionista, da qual ele compactua, da qual ele compartilha, da qual ele concorda, né? Ele concorda com isso. Ele concorda com isso, né? Senão não estaria aí defendendo. E você me perguntou como podemos acabar com o Hamas. O Hamas é uma ideia. Infelizmente, é uma ideia de destruição, de ódio, de extermínio. O Hamas é uma ideia e o sionismo não. Tá? Operações militares não têm capacidade de acabar com uma ideia. Conseguimos acabar com uma ideia somente com uma ideia melhor. Uma ideia melhor. Qual que é a ideia melhor? A colonização, claro. Essa é uma ideia muito melhor, né? É uma ideia muito melhor. Muito melhor. Nós rezamos e desejamos que na faixa de Gaza tenha uma ideia de coexistência, de harmonia, de paz. Mas talvez a longo prazo nós vamos conseguir que tenha na faixa de Gaza uma ideia de harmonia, de paz, para poder fazer a paz aqui na região. Leia-se, a paz é a adesão total e completa de tudo que Israel quer. Tudo. Senão não é paz. Claro, né? Senão é guerra. Aí é guerra. Mas o que sim nós vamos conseguir nessa guerra, mesmo que a ideia de destruição continue a prevalecer na faixa de Gaza, nós não vamos permitir que essa ideia seja traduzida em mísseis, em túneis subterrâneos e em 7 de outubro. O exército de Israel, o Estado de Israel, entregou a faixa de Gaza para os palestinos em 2005. Cara, que putaria, né? Como se tivesse sido um ato de bondade e não produto de uma luta intensa pelo poder, né? Nós tiramos da faixa de Gaza todos os assentamentos israelenses que tinham na faixa de Gaza. Mas tiraram para poder dar início à operação de limpeza étnica. Isso que ele não vai falar, né? Porque em 2000 e... nessa década, segunda década dos anos 2000, o Hamas, o partido Hamas, passa a governar a faixa de Gaza. E aí, diferentemente do Fatah, que era o partido que governava antes, o Hamas tem uma concepção de que é preciso empenhar um esforço anticolonial contra a ocupação sionista.
Então Israel retira os assentamentos judaicos que existiam na faixa de Gaza, porque sabem que a resposta do Hamas não é a atenuação do conflito. Pelo contrário, é o conflito. Para poder reivindicar o território que era originalmente dos palestinos, contra o projeto colonial. Por isso que se retiram as tropas de lá. E não por pura bondade, né? Não porque, que bonitinho, não sei o quê, demos aqui a faixa de Gaza para vocês. Não. É para poder começar o projeto de isolamento e apartheid colonial total de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza, que é governada pelo Hamas. Muitas pessoas pensam que o Hamas tem como objetivo resistir à ocupação israelense na faixa de Gaza. Sabe quantos israelenses moravam na faixa de Gaza no 6 de outubro? Nenhum. 2. Tipo, a grande questão é que o território vai sendo apertado cada vez mais. E hoje, exatamente porque existe uma política que retirou esses assentamentos de lá, que o Hamas conseguiu permanecer ali no poder, conseguiu ali, enfim, né, ter algum tipo de proeminência nesse sentido. Mas se você olha para a Cisjordânia, por exemplo, na Cisjordânia, Israel tem um monte de assentamento ilegal. Um monte que sai todos os dias que os palestinos são feridos, mortos, retirados das suas terras. Né? Então... Uma pessoa com deficiência mental e um árabe, os dois que foram sequestrados pelos terroristas. Eram os únicos israelenses que estavam na faixa de Gaza. Não tinha um israelense morando na faixa de Gaza. E depois que nós entregamos a faixa de Gaza para os palestinos, o que nós recebemos? O que nós recebemos? Ainda quer presentinho? Quer afago? Quer carinho? Dá licença. E subterrâneos? Os caras cercam a Palestina pelo ar, pela terra e pelo mar. Impedem com que serviços elétricos cheguem à região. Impede com que chegue ajuda humanitária. Os soldados se divertem atirando no joelho das pessoas. Você tem um número de feridos e de operações militares que matam milhares todos os anos. E quer afago? E quer carinho? Quer reconhecimento? Porra, brother. Pelo amor de Deus, né? Se você tá apanhando todos os dias, de graça, sem fazer nada, meu amigo, a única resposta possível, aceitável para isso é uma resposta enérgica. Não há outra possibilidade de derrotar o colonialismo sem que você expresse uma resposta tão intensa, tão organizada e tão intransigente como é a resposta que o colonialismo dá. E aí não é a aplicação da violência colonial, mas a sua antítese, que é um movimento anticolonial. O que se espera? Porra, todos os dias os palestinos são sistematicamente subjugados. Sistematicamente. Todos os dias os palestinos são violentados. Seja física, seja moralmente, culturalmente. Todos os dias. Todos os dias tem um povo que está sendo massacrado pela ideologia colonial. Todos os dias. Todos os dias. Aí, a resposta que a entidade colonial tenta criar como uma resposta compartilhada pelo senso comum, qual que é? Eles são muito violentos. Eles são muito rebeldes. Porra, amigo. Caralho. Porra. Tem muito trouxa, né? Que nem acho que foi o Ryan que publicou ali o vídeo do gato, né? O gato palestino batendo no gato, tipo, não um gato palestino, né? Mas é um gato, uma bandeira palestina embaixo que tá batendo no outro gato que tem uma bandeira israelense embaixo. Aí o gato que tem uma bandeira israelense embaixo levanta e dá um pito no gato que tem a bandeira palestina embaixo. Mas olha como é a ideologia. Esse vídeo
É exatamente isso, só que o contrário. Quem tá apanhando, tomando na cabeça todo dia é palestino. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aí o palestino vai lá, se organiza, fica puto, com razão, e aí dá uma só. E aí o gato que tava batendo porque o palestino tava em silêncio, o gato israelense que tá batendo no gato palestino que tá em silêncio, toma um pito e fica bem quietinho. Aí fica, ai, socorro, alguém me ajude. Porra. Tiveram 17 mil combatentes do Hamas que foram mortos pelo IDF, pelo Instituto de Defesa Israelense. 17 mil combatentes. Sabe quantos foram os novos combatentes que entraram nas forças de libertação? Novos recrutas? 17 mil. 17 mil. As forças nacionais de libertação quase não perderam soldados. Quase não perderam soldados. Por quê? Porque a causa é legítima. E a galera olha pra isso e fala, é isso. Não há outro caminho. Não há. Não há. 40 mil foguetes desde 2005? E quantos pegaram? Essa que é a questão, né? Porque se eu lançar um foguete aqui, né, lançar a porra do foguete, o único problema é se ele pegar. O único problema é se ele atingir. Israel não tem o Domo de Ferro, o Iron Dome e não sei o quê. Quantos atingiram Tel Aviv? Quantos? Você conta na palma da mão. E 7 de outubro. Nós não podemos mais aceitar uma ameaça como essa. Nenhum país soberano aceitaria isso. Eu digo que o Hamas é um mal para o povo palestino. Eu vou te dar alguns exemplos. Vai. Que provam como o povo palestino está sofrendo nas mãos do Hamas. Vamos ver. Antes do 7 de outubro, até o 6 de outubro de 2023, trabalhavam em Israel 18.500 palestinos todos os dias. Que tem que ter autorização para sair da faixa de Gaza. E, de novo, a gente falou de proporção, né? Falamos de proporção. 18 mil palestinos. Vamos ver quanto isso representa? Numericamente? Vamos ver? 18 mil palestinos representam, dentro da realidade de Israel, verdade, né? Dentro da realidade de Israel. Que é isso que ele está falando. Isso daí representa 0,2%. Não, menos até, né? Isso representa 0,2% da população palestina. Da população israelense. É isso mesmo. 18 mil. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo? É isso. 0,2%. Esse é o número de palestinos que adentram ao território israelense para poder trabalhar. Olha que legal. Entravam em Israel para trabalhar em Israel. Com permissão somente, né? Eles recebiam em Israel um salário 6 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. E ainda assim, defasado, né? Porque a pessoa receber um salário desse tamanho não mostra que Israel é boazinha, só mostra que as condições de vida na faixa de Gaza, que são impostas e cercadas por Israel, façam com que não hajam condições de trabalho que possam garantir essa autonomia, né? Que garantam bons empregos, né? Por quê? Porque não tem, né? Não tem. E 7.500 palestinos entravam todos os anos para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Cara, 7.500. Pelo amor de Deus, velho. Cara, foram 48 mil mortos, porra. 48 mil palestinos mortos pelas bombas de Israel, tá ligado? Porra, mano, pelo amor de Deus. A grande maioria eram crianças com câncer que não tinham oportunidade de receber esse tipo de tratamento nos hospitais na faixa de Gaza. Verdade. E por que será? Por que será? Né? Por que será que não tinham essa oportunidade? Talvez porque não tivesse estrutura, não tivesse hospital, não tivesse equipamento, não tem nada? Será que é por isso? Será que é por isso? E o Hamas sabia que depois de um ataque tão cruel como foi o ataque do 7 de outubro,
um palestino não entraria mais de Gaza para trabalhar ou para receber tratamento médico em Israel? Cara, pelo amor de Deus, mano. Pra você poder entrar e sair de Israel, quando você é palestino, você precisa de uma permissão especial. Você precisa de um carimbo do exército dizendo que você pode ou não trafegar nessa área. Sabe onde mais isso existia? Na África do Sul, durante o Apartheid. O que, inclusive, vai levar ao massacre que vai dar notoriedade para a causa do Apartheid, que aí o mundo livre vai olhar e falar: "Ei, peraí, África do Sul, calma aí, né? Não é assim também." É o massacre de Sharpeville. Que os sul-africanos negros estavam protestando com seus passes, né? Porque eles tinham que ficar usando essa merda. Aí eles queimam os passes, a polícia sul-africana vem, abre fogo contra eles, morre uma penca de gente, e isso vira assunto internacional. Aí o governo sul-africano passa a sofrer sanções. E mesmo assim, o Hamas cometeu o 7 de outubro, porque para o Hamas, o ódio a Israel é muito maior do que o amor a seu próprio povo. E é por isso que o Hamas se esconde atrás de civis, utiliza as casas de civis para esconder seus armamentos, utiliza hospitais, cemitérios para lançar seus foguetes. Sabe o que é engraçado? Todo civil em Israel é um militar em potencial. Porque lá tem serviço militar obrigatório. Então você cria toda uma cultura em torno dessa militarização que ajuda a dar essa consistência pro Estado colonialista. Tá ligado? E é por isso que o Hamas rouba a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza para os civis e vende ajuda humanitária que vocês também restringem a circulação, né? Por um preço muito mais alto do que era antes da guerra. Provas, não foi preciso. Odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo. Ó, a Carol falou: estudei com alguns colegas israelenses no meu mestrado e é impressionante como eles falam da militarização como identidade e cultura. Claro, é uma sociedade colonial, né? É uma sociedade que é construída a partir de um ideal de dominação. Então toda essa militarização e toda essa forma de pensamento, de estruturação vai ser fundamental, imprescindível, incontornável, porque senão você não vai conseguir criar essa noção ideológica de defesa do território, de defesa do inimigo invasor, né? De manutenção do projeto colonial, no final das contas. E quando você ouve palavras como Israel está cometendo genocídio, que existe o apartheid, o que vocês podem dizer sobre isso? E o número de vítimas que o Hamas diz que... O Hamas diz que não, né, Vilela? Não, né? Não é só o Hamas que diz isso, não. É a ONU. São vários outros países que estão fazendo observação internacional, veículos de mídia. Tá ligado? Não é só o Hamas, não. Que aconteceu? É o Ministério da Saúde da Palestina, inclusive. Tem números de mortos na faixa de Gaza? Como que é? Segundo o Hamas, 46 mil pessoas morreram na faixa de Gaza devido a ataques israelenses. O Hamas, todos os dias, publica uma nota bem detalhada com todas as pessoas que morreram devido a ataques israelenses. Tem lá mulheres, crianças, idosos, jornalistas, médicos. Inclusive, o conflito hoje é o mais mortal para jornalistas da história. É o confronto que mais morreu jornalista. Então, os caras que são jornalistas e que defendem Israel, como é o caso de vários da Globo, vários de veículos de comunicação aí, vários desses caras aí, ó, vergonha da profissão, vergonha. O que não tem nessa lista? O quê? 2 grupos de pessoas. Não tem nessa lista terroristas. Pelo Hamas, não existe terroristas na faixa de Gaza. Pô, o dado, ó, vou pegar até o dado ali que eu comentei para vocês, né, dos combatentes. Segundo a Reuters, não, ó, o próprio Instituto de Defesa israelense, numa matéria da BBC, alega
que foram 17 mil combatentes do Hamas que foram mortos. 17 mil combatentes. E o restante, civil. Uma matéria da Reuters e uma da BBC falando isso. As duas. Que não são veículos pró-Gaza, né? Todos que morrem na faixa de Gaza são civis. E o que mais não tem nessa lista? Morte natural. Não existe morte natural na faixa de Gaza. Mano, que isso? Tá sorrindo. Que isso? Depois do 7 de outubro, as pessoas pararam de morrer de morte natural e morrem somente devido a ataques israelenses. Nós sabemos que... O que ele tá chamando de morte natural, né? O que ele tá chamando de morte natural? E mesmo assim, quando você pega para analisar o número, a demografia da Palestina, né, a população, você percebe que tem um número muito grande de crianças. Muito grande. E que é vitimada pelas ações de Israel. Por quê? Porque existe um número muito baixo de idosos na Palestina. Existe um número muito baixo. A população é muito jovem. Por quê? A população, inclusive, que morre, a média de idade é muito baixa. Por quê? Porque não dá tempo de morrer por morte natural. O que ele tá chamando de morte natural? Pelo amor de Deus, mano. Que isso? 20 mil terroristas foram eliminados. 17 mil. E 17 mil novos convocados. Que 6 mil... E que não são terroristas, né? Vale dizer. Hoje, na faixa de Gaza, morrem todos os anos por mortes naturais. Pessoas idosas. Quanto? Terroristas foram eliminados. E que 6 mil pessoas na faixa de Gaza morrem todos os anos por mortes naturais. Pessoas idosas, pessoas doentes. Então, se nós... E que, inclusive, vale a pena refletir sobre o seguinte, porque se Israel impede a circulação de medicamentos, de ajuda humanitária, de recursos básicos para poder garantir a vida das pessoas, sabe o que isso significa? Significa que essas mortes naturais têm uma incidência e uma causa relacionada ao domínio israelense. Inanição, tuberculose, doenças sanitárias. Subtrairmos dos 46 mil... Vai dar 25 mil. Os 20 mil terroristas... 17 mil soldados. E os 6 mil pessoas que morreriam... Vou jogar 6 mil aí. Falar com o número que ele tá usando. Vai dar 23 mil. Por morte natural, tendo a guerra ou não tendo a guerra, a proporção seria 20 mil terroristas eliminados e 20 mil civis mortos, infelizmente, por causa da guerra. A proporção seria 1 para 1. Você sabe qual é a proporção entre civil e militar? É ainda maior. A proporção de morte de civis em guerra urbana, guerra parecida com essa guerra na faixa de Gaza, Qual? Segundo os números do Conselho de Segurança da ONU e da União Europeia. Vai falar que a guerra não é tão mortal assim. Esse vai ser o argumento? É 1 para 9. A cada um militar. Tá. Teriam que morrer, de acordo com essa estatística da ONU, 9 civis. Então tudo bem. Ufa! Essa passou perto. Mas os números de Gaza, os números que traz o Hamas, Caralho, se mano. realmente são 46 mil civis, a proporção é de 1 para 1. E por que a proporção é de 1 para 1? Porque o exército israelense faz tudo o que pode para minimizar danos a civis. Cara, ele simplesmente está desconsiderando a formação demográfica, média de idade, tudo. Nós já fizemos mais de 150 mil ligações, não mensagens de voz. 150 mil ligações em árabe, implorando aos civis para evacuar as zonas de combate antes dos ataques. E aí faz o quê? Aí a galera vai pra onde? É o famoso vaza, parceiro, sai daí. Né? Tem várias imagens de quando teve aquele deslocamento massivo saindo do norte da Palestina em direção ao sul, que você promoveu um verdadeiro êxodo ali, que o exército sionista atacou de qualquer jeito. Bombardeou várias carreatas, bombardeou vários caminhos.
Lembro disso até hoje. O vídeo das pessoas, mano, estateladas no chão. Sem ter pra onde correr, porque a Gaza virou um grande escombro a céu aberto. Nós já lançamos mais de 1 milhão de panfletos mostrando em mapas para onde os civis têm que evacuar para estarem seguros. E sim, e aí bombardear lá também. Nós abortamos diversos ataques porque civis apareceram de uma forma inesperada Ah, sim, que bonzinho isso. no lugar que seria atacado. Muito legal. Obrigado. Enfim, nós fazemos tudo o que podemos para minimizar danos a civis. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos. Ah, sim. Muitas vezes nós conseguimos atingir um alvo. andar sem deixar o prédio destruído. Às vezes, né? Na maioria das vezes, não. Na maioria é mais fácil jogar todas as bombas de uma vez, só porque mata todo mundo que tá lá dentro também. Por que nós não destruímos o prédio? Porque nós sabemos que tem civis no prédio. Os caras atacaram, verdade, bem lembrado. Os caras simplesmente bombardearam o acampamento de refugiados da ONU. Os caras bombardearam o acampamento de refugiados da ONU. Como que você defende isso, velho? Como que você justifica isso? Claro, né? Com a narrativa de que a ONU está escondendo terroristas e blá 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 também, blá 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 blá. Justificativa você arruma, essa que é a real. Mas os caras atearam fogo em hospital de campanha. Bombardearam o estacionamento que matou centenas de pessoas de uma vez só. Fazemos tudo o que podemos para que os danos a civis sejam os menores possíveis, mas para nós, os danos a civis é uma tragédia enorme. Uhum. Em hebraico tem uma expressão que... Inclusive, né, o que ajuda a explicar a forma de como vários soldados israelenses são vistos nos escombros dessas regiões ou em locais próximos, zoando os pertences de quem morreu. Pegando calcinha de menina e fazendo assim, brincando, de bicicleta, zoando, dando risada, né? E faz isso por quê? Porque é parte da ideologia colonial, essa desumanização do outro. É parte integral desse processo. Integral. Essa completa desumanização que passa por esse lugar de desreconhecimento. De tipo, vamos brincar, vamos zoar, né? Com certeza vocês se importam com isso. Com certeza. É uma tragédia enorme. Ah, tá. Em hebraico tem uma expressão que diz que dam libi yotze aleim. Quando eu vejo um civil, uma criança, um pai perdendo um filho civil na faixa de Gaza, dam libi, quer dizer, o sangue do meu coração sai. Eu realmente, às vezes, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo civis pagando o preço dessa guerra. Via, qual o podcast foi a Israel? Quem convidou e bancou essa viagem? Como eles tiveram essa abertura? Cara, tá no meu vídeo sobre a demissão do Rodrigo Bocardi, Carol. Está lá. Pode assistir. Tá lá. Mas a grande diferença é que enquanto que para nós isso é uma tragédia, para o Hamas isso é uma estratégia. Porque a estratégia do Hamas diz o seguinte: vamos nos esconder atrás de civis, porque se escondendo atrás de civis vai acontecer uma das duas hipóteses. O exército israelense é um exército moral, ético, que atua de acordo com todas as normas internacionais, então o exército não vai atacar os terroristas. Caralho. Porque estão atrás de civis. Mentindo na cara dura. E se o exército atacar os terroristas, civis vão morrer. E a morte de civis será utilizada como uma pressão internacional enorme para essa guerra ser acabada o mais rápido possível com o Hamas no poder. E com o Hamas já estava no poder, paizão, desde 2008. Hamas com suas capacidades militares para cometer o próximo 7 de outubro. Nossa, então, para o Hamas, se esconder atrás de civis e a morte de civis é o win-win situation. Ou o ataque não será concretizado pelo exército israelense, ou os civis morrerão, e quanto mais civis morrerem para o Hamas é melhor, e terá uma pressão internacional
para essa guerra ser acabada o mais rápido possível. Então, quando as pessoas falam em Holocausto. genocídio na faixa de Gaza e falam atuação desproporcional do exército e morte de civis, sem citar o grande responsável pela destruição na faixa de Gaza, que é o que começou essa guerra no 7 de outubro e o que utiliza os civis como escudos humanos, que é o Hamas. Nossa, Os terroristas do Hamas, eles estão nos túneis subterrâneos, vendo isso pela televisão. Com certeza, esse seria o mesmo discurso que um militar americano usaria contra os Vietcongues no Vietnã. Seria a mesma coisa. A mesma coisa, dizendo que todos os danos que estão sendo imputados ao povo vietnamita, aos trabalhadores, aos camponeses, é responsabilidade desse exército de libertação que está enchendo o saco, que está nos seus túneis, que está aqui amolando a nossa vida, que não deixa a gente ficar em paz. Né? É a mesma coisa, cara. É a justificativa. Estão rindo e batendo palma. Porque essa é exatamente a estratégia do Hamas. É absurdo, velho. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vilela. Foi um prazer. E muito obrigado por dar a oportunidade de passar os fatos. Eu acho que é muito importante poder ajudar as pessoas que querem entender as verdades, poderem receber essas informações. Se você me permite, claro. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a relação entre o conhecimento sobre o conflito em Israel e o apoio ou desapoio a Israel. E o resultado foi muito interessante. Ele diz que 2/3 das pessoas que têm um conhecimento sobre o conflito Mas como que é esse conhecimento? Apoiam Israel. E 2/3 das pessoas Mas aí já deu que 4 não terços. têm conhecimento sobre o que acontece em Israel apoiam o Hamas. Isso mostra a necessidade de poder passar as informações às pessoas, de poder entender as verdades sobre o conflito aqui na região. Apoiam o Hamas? Não, apoiam a causa palestina, tá? Não é só o Hamas. O Hamas é só uma das organizações que faz parte disso. E não serem reféns das mentiras do Hamas. Perfeito. Obrigado. Nossa senhora. Rapaz, que loucura, mano. Não, totalmente pure ideology, né? Mete aí uma imagem do Zizek fazendo pure ideology, pura ideologia.